dar uma olhadinha então em alguns dados a respeito da concentração de terras no Brasil. Você sempre tem a impressão de que, como as terras grandes, né, os latifúndios, eles são grandes, eles ocupam, portanto, espaço, a sensação que dá quando tem toda essa polêmica em torno da questão agrária é que você tem muitos latifúndios espalhados pelo Brasil. Mas pela própria natureza do ser grande, não é preciso que haja muito para ocupar espaço. Então observe o seguinte, a realidade é mais ou menos essa. Se você analisa as pequenas propriedades, aquelas que têm até 10 hectares, só lembrando que 1 hectare é um espaço mais ou menos de um campo de futebol. Um campo de futebol oficial são 100 metros por 100 metros, o campo não é quadrado, mas alguma coisa mais ou menos assim. Visualizou o campo de futebol? Imagina agora 10 vezes isso e cuidado para não achar, com a nossa cabeça de morador de apartamento, que isso é muita coisa. Para plantar gêneros diversificados, para produzir ali, é preciso um espaço um pouco maior para que você não tenha risco de perda e tal. Você imagina que toda a área agrícola brasileira seja um grande quadrado. Se eu dividisse esse quadrado em pedacinhos, eu veria uma situação mais ou menos assim. Eu teria, em 1/3 desse quadrado aproximadamente, uma única propriedade. E eu teria, numa fileta, num estreitinho, que seria mais ou menos 2% desse quadrado, 30 propriedades entupidas ali. Então eu teria, olha só, muita terra para pouca gente e muita gente para pouca terra. Acho que deu para entender, não deu? Quer dizer, para piorar essa situação, você ainda tem que esses pequenos proprietários, ou essas pequenas propriedades, elas têm uma taxa de aproveitamento da terra muito maior do que aquele produtor com grande fazenda. Então a situação é essa. Além de eu ter muita terra na mão de pouca gente e muita gente entupida em pouca terra, eu tenho um nível de uso da terra também muito pequeno por parte daquele que tem a grande propriedade. Naquelas fazendas com mais de 1.000 hectares, portanto grandes propriedades, o nível de aproveitamento da terra é inferior a 5%. É como se o cara usasse um pedacinho diminuto da fazenda, bem pequenininho. Em compensação, olha só, naquelas fazendas em que você tem até 10 hectares, portanto aqueles pequenos proprietários, aquelas pequenas propriedades, o nível de utilização aí ultrapassa os 65%. Olha só o contraste, quase nenhum uso para aquelas terras com grande disponibilidade de espaço e muita utilização daquelas terras com pequena disponibilidade de espaço. Você vê que o verdadeiro produtor rural é, na sua maioria, pequeno proprietário. E tem mais um detalhe. Além de toda essa situação bizarra que você está vendo, com uma grande concentração de terras na mão de poucos e com uma grande quantidade de proprietários entupidos em espaços bem pequenininhos de terra agrícola, você tem também uma parcela enorme de trabalhadores fora do campo. Segundo os dados de movimentos sociais, são mais ou menos 4,8 milhões de trabalhadores rurais sem terra. Considerando o nível de urbanização do Brasil e o tamanho da população brasileira, é uma população muito grande que ainda precisa acessar essa terra. A terra que, pelo que você percebe, está disponível não só porque uma pessoa tem uma grande concentração de terras, mas também porque quem tem essa terra utiliza essa terra de maneira pouco produtiva.